Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. Quando falamos em química, qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Geralmente são aquelas vidrarias de laboratório, tubos de ensaio, balões volumétricos, ou então são moléculas, átomos, fórmulas químicas, ou a nossa querida e maravilhosa tabela periódica, que neste ano de 2019 completa seus 150 aninhos. A tabela periódica foi criada pelo cientista russo, pelo cientista russo Dmitry Mendeleev, que em busca de tentar organizar os elementos químicos de uma forma coerente e prática para poder entender as propriedades químicas que na época eram bem caóticas, que ninguém conseguia achar um padrão, ele por fim conseguiu organizar os elementos de uma forma que eles seguissem uma ordem crescente de suas massas atômicas, e nessa ordem ele foi descobrindo que em um determinado período numérico ocorria repetições nas propriedades químicas dos elementos químicos, propriedades químicas e físicas, de uma forma periódica. Então ele conseguiu organizar esses elementos de uma forma que seguisse esse padrão, e assim finalmente as propriedades químicas dos elementos foram colocadas em uma ordem coerente. E a tabela periódica, além de servir como um guia muito importante para os químicos a partir de então, ela também serviu como um agente facilitador muito bom, pelo fato de que antes os químicos eles tinham que descobrir as propriedades dos elementos na raça, porque até então eles não tinham um guia, um padrão para poder espelhar as propriedades dos elementos e entender como eles se comportavam. Então eles tinham que descobrir as propriedades químicas dos elementos químicos às cegas, por assim dizer. A partir do advento da tabela periódica, ficou muito mais fácil para os químicos conseguirem definir as propriedades químicas dos elementos que passavam a ser descobertos a partir de então, porque simplesmente achando seu número atômico e descobrindo em que lugar ele ficaria na tabela periódica, você poderia comparar as propriedades químicas dele com os elementos que estivessem na mesma linha vertical, e assim você conseguiria prever as propriedades químicas que esses elementos iriam possuir. E geralmente elas batiam, na experimentação, elas batiam bem com o que foi previsto. Tanto é que o próprio Dmitry Mendeleev, ele preveu alguns elementos químicos que na época não haviam sido descobertos. Ele conseguiu prever com muita precisão as propriedades químicas desses elementos, como por exemplo o galho e o germânio. E de fato, quando esses elementos foram descobertos, as propriedades químicas deles batiam quase perfeitamente com aquilo que foi previsto na tabela periódica de Mendeleev. Desde então, a tabela periódica virou um guia perfeito, uma ferramenta muito útil na química. E então, este ano, comemoramos seu 150º aniversário. E por isso, nós iremos fazer um vídeo hoje, que o tema é sobre a tabela periódica, mais especificamente sobre sua última atualização mais recente. Enfim, a tabela periódica é um documento vivo e dinâmico, e até hoje ela ainda continua sofrendo atualizações sempre que elas são necessárias. A mais recente atualização feita na tabela periódica foi feita no ano de 2016, em que 4 novos elementos químicos finalmente foram adicionados, completando o 7º período, a última linha da tabela periódica. Esses 4 novos elementos são o nipônio, que é o 113, o moscóvio, que é o 115, o tenécio, que é o 117, e o organessônio, que é o 118. Na verdade, desde o ano de 2010, a tabela periódica ela vem sendo incorporada com novos elementos químicos. Estes são elementos químicos sintéticos artificiais, que eles não existem na natureza devido ao fato de não possuírem nenhum átomo estável encontrado na natureza. Todos eles são isótopos instáveis de vida muito curta, que duram por apenas uma fração de segundo, e portanto eles só podem ser obtidos em aceleradores de partículas, ou seja, são isótopos artificiais. E agora vamos ao tópico onde nós queremos chegar, que é: muitas pessoas devem estar se perguntando como que são as propriedades químicas desses novos elementos, onde eles se encaixam na tabela periódica, qual o comportamento químico deles, como que eles seriam, por exemplo, como que seria a química desses novos elementos, estado de oxidação, tipos de ligação química, o modo como o aspecto físico como eles são, se são sólidos, se são metais, se são líquidos, etc. E nós então usaremos essa incrível ferramenta que é a tabela periódica para descobrirmos como se comportam esses novos elementos. Então isso quer dizer que nós podemos adivinhar com precisão quais seriam as propriedades químicas que esses elementos apresentariam se eles pudessem ser isolados? Bem, na teoria sim, mas na prática nem tanto.
porque os elementos químicos muito pesados, que possuem uma grande quantidade de elétrons, eles começam a sofrer com uma anomalia chamada efeitos quânticos relativísticos. Esses efeitos quânticos eles são causados devido ao fato de que, à medida que a carga nuclear do átomo aumenta, devido ao aumento do número atômico, os elétrons mais próximos do núcleo eles começam a girar cada vez mais depressa em torno do núcleo do átomo, até que em elementos muito pesados eles começam a girar a uma velocidade de até 90% da velocidade da luz. E quando os elétrons eles começam a girar tão rápido, eles começam a transformar a energia do movimento em massa, então os elétrons eles começam a ficar mais pesados do que eles seriam se fossem elementos mais leves. Como os elétrons eles adquirem uma massa um pouco maior, isso afeta o modo como eles se organizam nas camadas de elétrons, como se eles organizam nos orbitais. Também afeta o modo como os orbitais irão interagir, e isso causa algumas diferenças, algumas anomalias na química dos elementos. Felizmente, essas anomalias elas são possíveis de serem previstas computacionalmente. Então nós podemos aplicar as leis periódicas, mais a interferência dos efeitos relativísticos, para descobrir mais ou menos como seria a química desses elementos novos a partir do 112. Copernício até o Organissônio. Então, vamos lá. Pela organização da tabela periódica, nós podemos perceber que o elemento copernício está localizado no grupo 12, o mesmo do zinco, do cádmio e do mercúrio. Esse
por causa da sua configuração eletrônica muito estável. Previsões teóricas apontam que o flerófilo terá um comportamento quimicamente bastante semelhante ao chumbo, porém em alguns aspectos sua química também será semelhante à do mercúrio e em alguns outros aspectos também será semelhante ao gás nobre radônio. E o nosso próximo elemento químico será o número 115, moscóvio. O moscóvio ele é um elemento químico que pertence à família, ao grupo 15, que é o grupo do nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. As características periódicas desse grupo são o caráter metálico, que se torna cada vez maior à medida que se desce pelo grupo, a diminuição da estabilidade dos estados de oxidação negativo, também o aumento do efeito par inerte com a diminuição da estabilidade do estado de oxidação máximo do grupo, que é o mais 5, e também um aumento nos pontos de fusão e ebulição, em geral, à medida que se desce pelo grupo. Com isso, nós podemos prever que a química do moscóvio será muito semelhante à dos elementos metálicos do grupo 15, como, por exemplo, o bismuto. Porém, ele terá propriedades ainda mais metálicas do que o bismuto, uma maior tendência a formar compostos iônicos, por exemplo. Mas aqui nós temos a atuação dos efeitos quânticos relativísticos causando umas modificações interessantes na química do moscóvio. Por exemplo, assim como acontece com o fleróvio, o moscóvio também sofrerá um segundo efeito do par inerte, que fará com que a configuração eletrônica 7s2-7p2 seja estabilizada. Como o moscóvio pertence ao grupo 15 e possui 5 elétrons de valência, essa configuração com 4 elétrons muito estabilizado fará com que o moscóvio tenha uma primeira energia de ionização bastante baixa. E isso possibilita a formação de um estado de oxidação mais 1 estável para o moscóvio, um estado de oxidação que não é comum nos outros elementos do grupo. Com isso, o moscóvio tem a possibilidade de exibir os estados de oxidação mais 1, mais 3 e mais 5, com provavelmente o estado de oxidação mais 5. Porém, com o primeiro efeito par inerte sendo muito forte, é bem provável que o estado de oxidação mais 5 do moscóvio seja extremamente raro e talvez exista apenas no pentafluoreto, ou talvez nem mesmo seja alcançável no elemento. E agora vamos ao nosso próximo elemento, livermório, 116. Este elemento ele irá pertencer à família ou grupo 16, os calcogênios, junto com oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Algumas tendências periódicas desse grupo incluem um caráter metálico que aumenta à medida que se desce pelo grupo, o que também leva à diminuição da estabilidade dos íons negativos e aumento da estabilidade dos íons positivos. Os pontos de fusão e ebulição em geral aumentam neste mesmo sentido, assim como, por exemplo, o efeito do par inerte que se torna cada vez mais proeminente. Portanto, a química do livermório será bastante semelhante à química do seu homólogo mais leve, o polônio, porém com caráter metálico ainda maior. Ele terá mais facilidade de reagir, sofrer ionização e formar cátions, e mais dificuldade de formar ânions. Porém, devido aos efeitos quânticos relativísticos, haverá um forte efeito par inerte que tornará extremamente complicado para o elemento usar todos os seus elétrons de valência, de modo que ele apenas poderá usar nas reações químicas 4 dos seus 6 elétrons de valência, de modo que para o livermório não será possível alcançar o estado de oxidação máximo do grupo mais 6. É previsto para o livermório possuir os estados de oxidação -2, extremamente raro, mais 2 e mais 4, com o estado de oxidação mais 2 sendo predominante na química do elemento e o mais 4 sendo estável, porém oxidante. O mais 6 será inacessível. O livermório será o mais metálico de todos os elementos do grupo dos calcogênios e apresentará uma química muito semelhante à do polônio, porém com algumas características mais metálicas que aproximam sua química também de outros elementos como zinco e berílio. E agora vamos ao próximo elemento químico, o 117, tenesso. O tenesso é colocado no grupo dos halogênios, junto com os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E algumas das tendências mostradas por esse grupo são um aumento constante do caráter metálico, também haverá uma diminuição da energia de ionização, maior dificuldade em formar ânions à medida que se desce pelo grupo, aumento geral nos pontos de fusão e ebulição à medida que se desce pelo grupo. E uma das características mostradas por este grupo é que as cores das substâncias simples formadas por esses elementos vão se tornando cada vez mais escuras à medida que se desce pelo grupo. Temos o flúor, que é um gás amarelo claro, o cloro, que é um gás amarelo esverdeado, o bromo, que é um líquido avermelhado, o iodo, que é um sólido cinzento arroxeado, e o astato, que é um sólido preto.
E, portanto, baseado nessa característica de aumento do caráter metálico e aprofundamento das cores, nós podemos presumir que o tenécio seja um metalóide, um elemento químico intermediário entre metal e não metal, de cor escura, provavelmente preta, com um ligeiro brilho metálico e levemente condutor de eletricidade, e talvez ligeiramente volátil. Quimicamente, o tenécio provavelmente irá se comportar de forma semelhante ao iodo e ao astato, porém com um caráter metálico muito mais pronunciado. Isso fará com que ele tenha dificuldade em receber elétrons formando ânions e tenha mais facilidade em perder elétrons formando cátions, de modo que a química do tenécio seja mais semelhante à química de um metal do que de um não metal. O tenécio poderá apresentar os estados de oxidação -1, instável neste caso, +1, +3 e +5. Diferente dos demais halogênios, devido aos efeitos quânticos relativísticos, ele não conseguirá alcançar o estado de oxidação +7, porque os elétrons 7s2 estarão muito isolados e difíceis de serem ionizados, então ele efetivamente terá apenas até o estado de oxidação +5 e não formará o estado +7. Com a desestabilização do estado de oxidação -1, que será termodinamicamente desfavorável, e o estado de oxidação +7 inexistente no caso do tenécio, nós podemos prever que seus estados de oxidação mais comuns serão +1 e +3, com o estado +5 sendo um agente oxidante. 18. Organessônio. O organessônio é um elemento que está colocado no grupo dos gases nobres, assim como os elementos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Ele é o elemento mais pesado do grupo dos gases nobres e é mostrado, e segundo as propriedades periódicas deste grupo, nós temos um aumento dos pontos de fusão e ebulição à medida que se desce pelo grupo. A diferença entre o ponto de fusão e ebulição entre desses elementos é razoavelmente estreita, ou seja, até 10 graus de diferença, o que torna sua fase líquida um período bastante estreito. Temos também energia de ionização diminuindo à medida que se desce pelo grupo e também aumenta a tendência a participar de reações químicas à medida que se desce pelo grupo. Este é o grupo dos gases nobres, em que os elementos normalmente não reagem quimicamente com os outros devido ao fato de terem a camada de valência completa com 8 elétrons. Então, simplesmente seguindo as propriedades periódicas, nós teríamos que o organessônio seja um elemento típico gás nobre. Ele teria o ponto de fusão e ebulição mais alto da família dos gases nobres, seguindo a tendência. Ele também seria um elemento químico de aspecto não metálico e ele seria bem pouco reativo, também seguindo essa tendência, assim como os outros elementos gases nobres. Porém, aqui nós temos a atuação dos efeitos quânticos relativísticos que desestabilizam a camada de valência completa com 8 elétrons. Desse modo, uma das características mais marcantes do organessônio é o fato dele ser o mais reativo de todos os gases nobres. Tanto é que ele pode reagir normalmente com os outros elementos, tendo uma reatividade química semelhante à do chumbo. Ou seja, ele não seria um gás nobre, porque ele seria bastante reativo se comparado aos outros elementos do grupo. E uma outra característica muito interessante notada nesse elemento é que, como seus pontos de fusão e ebulição são maiores do que os demais elementos do grupo, também devido aos efeitos relativísticos, nós notamos que o organessônio ele teria um ponto de fusão em torno de 47 graus Celsius e um ponto de ebulição por volta dos 49 graus Celsius. Ou seja, o organessônio seria um elemento químico sólido em vez de ser um gás. Porém, ele seria um elemento químico com ponto de fusão próximo à temperatura ambiente e um ponto de ebulição também próximo, então ele sofreria facilmente sublimação e passaria do estado sólido para o estado gasoso muito rapidamente. Portanto, destoando dos demais gases nobres, nós temos aqui que o organessônio é um elemento químico sólido à temperatura ambiente, de aspecto não metálico, e ele seria um elemento químico reativo